Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat. Shalom para todos, que vocês estejam com um coração alegre, como está o meu coração, que na realidade eu me alegro muito quando nós estamos reunidos no Shabat e podemos falar livremente das coisas do nosso Deus. Como o irmão falou, nós estamos na Parashá Matot e Masei, são duas. Imagina se eu falasse das duas, não é? Mas hoje, esqueci, Matot significa tribos e Masei caminhada, mais ou menos isso. E, na realidade, existem duas questões que me chamam a atenção na Parashá Matot. A primeira é tão importante que o Senhor Deus primeiro chama Moisés e fala com ele. E depois Moisés, primeiro, antes de falar com o povo, reúne os cabeças das tribos de Israel para passar o que o Senhor lhe falou. É uma coisa muito importante. Quando Deus faz assim, é porque você precisa prestar atenção naquilo que Ele falou. Na verdade, tudo que Deus fala é importante, mas isso tem uma importância muito grande. E vamos ver o que é lá em Números 30, versículo 1, que diz assim: Depois disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, isto é o que o Senhor ordenou. E que assunto é esse tão importante que leva Moisés primeiro a reunir os príncipes das casas de Israel? Vamos ver o que é lá em Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que sair da sua boca fará. Isso é uma coisa estabelecida por Deus. Juramento e voto são de extrema importância para Deus e não pode ser tratado por nós de forma leviana. Você não pode tratar voto de forma leviana. Se você votar ou jurar, seja homem, ou seja o nosso Deus, nesse caso aqui está falando de Deus, você tem que pagar. E jurar e fazer voto é ligar-se por obrigação a Deus. Para compreendermos melhor, votar ou jurar é quando você pede algo a Deus e você está tão necessitado daquilo que você se compromete ou se obriga. Se Deus te der aquilo, você vai dar alguma coisa em troca. Quem já fez isso? Ninguém? Pois é. Isso é voto. Você se obriga, se compromete a entregar a Deus uma coisa. Então você está o quê? Se comprometendo, se amarrando a Deus em obrigação. O que você quer entregar a Deus é definido por você mesmo, quando Ele der o que você pediu. Deu para entender? Deu, né? É fácil de entender isso. O interessante, gente, é que no voto, nós não vemos a figura do intercessor. Você não vê. Voto é você e Deus. Ah, Rafael, mas Yeshua morreu, derramou sangue e ele me livra desse voto. Não. Você se obrigou diretamente com Deus.
Você pode ler a Bíblia que você não vai encontrar no voto a figura do intercessor. Jacó votou e se ligou a Deus com obrigação. É só você ler em Gênesis 28, de 18 a 22. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Beit-El, ou seja, casa de Elohim. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. É um voto que ele está fazendo. E esta pedra que tenho posto por coluna, um dia será casa de Deus. Por isso que lá chama Beit-El. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quantas pessoas já fizeram voto assim? Se o Senhor abrir uma porta para mim, o primeiro salário, eu vou entregar na casa do Senhor. Alguém já fez isso? Glória a Deus. Mas cumpriu? Amém. Se você for ler a Bíblia, várias pessoas fizeram voto com Deus. Jefté, juiz, levantado por Deus, se ligou a Deus com obrigação. Eu não vou ler, mas você pode ler em casa, Juízes 11:31. A mãe do profeta Samuel, todo mundo sabe, também se ligou com obrigação a Deus. Porque ela falou, se me deste um filho, eu vou fazer o quê? Vou te entregar a ele. Olha que voto, hein? Voto difícil, porque ela era uma mulher estéril, mas ela prometeu que se Deus abrisse a madre dela, ela ia pegar esse filho e entregar nas mãos do Senhor. Ela fez, e depois que ela entregou o filho, Deus abriu mais a madre dela. Ananias e Safira, nova aliança. Sabe por que eles morreram? Porque votaram a Deus e não cumpriram. Que coisa, nova aliança. Yeshua já havia morrido? E por que Yeshua não livrou eles? Porque o voto você se obriga direto com Deus. E se tu não cumprir, você está perdido. Todos aqui já leram a respeito de Ananias e Safira, não já? Às vezes você fica perguntando, por que eles morreram? Porque eles tinham lá o terreno deles, e eles pensaram assim, vou vender, vou dar tudo para o Senhor. Prometeu. Mas depois viu que a grana era alta, falou assim, não vou dar tudo, vou dar parte só. E deram parte. O que aconteceu? Os dois morreram. Por que os dois morreram? Porque os dois concordaram. E por que os dois morreram também? Porque os dois fizeram um voto ao Senhor. E mentiram, escondendo o valor do terreno, quanto era. Gente, não faça isso. Vocês viram a seriedade de voto, gente? Pois é. Às vezes a gente está desesperado, vota logo, não vota? Hein? Se você votar ou jurar, é melhor cumprir. Veja lá em Deuteronômio 23, versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Não fica adiando, não. Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti. E em ti haverá o quê? Pecado. Prestou atenção? Votar e não cumprir é pecado. Ou seja, se você prometeu algo a Deus e não cumpriu, em ti é pecado. Mas eu oro em línguas, tenho visão, orei e o morto ressuscitou. Não importa, você tem
pecado. Muitos vão dizer para você assim: Yeshua já derramou seu sangue, já morreu por nós, isso não vale mais. Já ouviu isso? E Ananias e Safira? Hein? Como fica? Por que Yeshua não libertou eles? Porque eles fizeram um voto. Votaram a Deus. Meu irmão, Yeshua não derramou seu sangue no madeiro para te dar um aval para continuar pecando. Eu acho que esse conceito, apesar de eu estar falando aqui, lhe parecer estranho, mas isso é uma coisa que tem dentro da igreja. Yeshua não derramou seu sangue e agora eu posso fazer tudo que eu estou perdoado. Você já ouviu isso? Pois é. Se você tem vício, se você votou coisa a Deus, o sangue de Jesus é para te libertar do pecado e você deixar o pecado, não é para dar aval ao pecador. Não, eu sou pecador mesmo, Deus compreende. Não é isso não, meu irmão. Yeshua derrama o seu sangue e o Pai o ressuscita para nos justificar e largarmos o pecado. Não para justificar a feitura do pecado, mas para nos capacitar ao arrependimento e deixar o pecado que nós cometemos. Se Deus diz que votar a Ele e não cumprir é pecado, porque o é. E se você o fizer, ainda que já justificado pela obra de Yeshua na terra, é muito mais grave, inclusive. Então, eu já sou justificado no sangue do Cordeiro, voto a Deus e não pago. É muito mais grave. É muito mais grave. Porque eu já fui justificado e estou voltando a pecar. E vai acontecer com você ou comigo, se fizermos isso, o que está escrito em Provérbios 26, versículo 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia, loucura. Deu para entender? Deus está chamando aquele que faz voto e não cumpre de estúpido. Ou seja, presta atenção, vomita, é limpo do vômito e logo depois volta ao seu vômito. É isso que ele está dizendo. Já viu isso? Pois é. Ou, vou traduzir para você, peca, é justificado pelo sangue do Cordeiro e depois volta ao pecado. Porque votar e não cumprir é pecado. E o apóstolo Pedro reitera isso na Nova Aliança, lá em 2 Pedro 2,22. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Que provérbio verdadeiro que ele está mencionando? É o provérbio 26:11, gente. Volta o cão ao seu vômito. E ele acrescenta mais uma coisa. E a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. O interessante, meu irmão, é que Pedro acrescenta o porco aí no provérbio. No provérbio original só tem o cão, mas o Pedro acrescenta o porco. E eu queria chamar a tua atenção para isso aí, que todos esses dois animais são imundos. Ele está dizendo que quem faz isso é imundo. Então, não adianta eu dizer assim, hoje isso não tem valor, porque agora Yeshua morreu por mim, e se eu votar e não cumprir, Deus me perdoa, em nome de Yeshua. Se você é justificado pelo sangue do Cordeiro, vota a Deus e não cumpre, é como o cão que vomita e volta a comer o seu vômito. E é como a porca que ela e volta à lama, à sujeira. E você vai notar que o provérbio só tem animal imundo.
o Senhor está dizendo que você volta a ser imundo. Olha aí, ó. E não se esqueça que esses dois animais são imundos. E Deus nos faz lembrar deste sério assunto lá em Eclesiastes 5, de 4 a 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Deus não se agrada de tolo. O que votares, paga-o. Ah, mas na hora eu estava desesperado, falei. Problema seu. Ou paga, ou você será considerado como cão que volta ao seu vômito. Visto que voto e juramento a Deus não é brincadeira e pode nos levar a pecar, se não cumprirmos, então o melhor conselho é este aqui que a própria palavra dá, Deuteronômio 23, 22. Se, porém, te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti. Então não vota. Se você votar, você tem que cumprir. É pecado eu não votar? Não. Eu posso pedir uma coisa a Deus e não falar a Ele que eu dou alguma coisa? Pode. É melhor não votar. Mas se você votar, meu irmão, para prejuízo seu, cumpra. Porque se você não cumprir, Deus vai achar pecado em ti. Ah, mas o sangue do cordeiro. Não, você é como cão que foi tirado do vômito e voltou para o vômito. Percebeu? Veja também Eclesiastes 5:5. Melhor é que não vote do que votares e não pagares. Você entende a seriedade de votar? E a gente vê muita gente votando. Deus, se tu me der isso, eu te dou aquilo. Esquece. Não, voto é legal. Se eu falar isso para Deus, é legal, não é barganhar. Deus, a mãe de Samuel falou, se tu abrir minha madre, eu entrego meu filho a ti. Barganhou com Deus? Não, fez um voto. Fazer voto é legal. Só o conselho de Deus para nós é que se você fizer o voto, cumpra. E ele dá outro conselho, melhor é que não vote. Porque se tu votar e não pagar, ele vai achar pecado em você. Melhor é não fazer voto e nenhum juramento. Porém, não é errado fazer. A Bíblia está dizendo, você pode fazer. Melhor é que não faça, mas você pode. E se fizer, paga. Porque senão, Deus acha pecado em você. Se você fizer um voto ao Senhor, você tem a obrigação de cumprir. Só, meu irmão, que no decorrer dos tempos, lá em Israel, tenderam a multiplicar os juramentos ou os votos. Até hoje tem, né? A pessoa, até dentro da igreja, fala, ah, não, se Deus me der isso, eu dou aquilo. Está cheio de gente fazendo voto. A gente sabe que isso existe. Então, o que Israel começou a fazer? Como tendeu a multiplicar os votos, eles começaram a colocar o voto de forma leviana, nas mais simples afirmações da vida cotidiana, e que hoje nós vemos isso. Exemplo, você vai fazer isso ou aquilo, a pessoa vira e fala assim, eu juro por Deus que vou. Eu já ouvi isso várias vezes. Todos nós. Ó, isso é leviano. Se você pergunta, Rafael, você vai lá em casa amanhã, se eu falar, juro por Deus que vou, E se eu não puder ir? Deus vai me cobrar. A coisa vai ficando leviana. A coisa vai virando comum e você não dá importância nenhuma, porque você não tem a lei de Deus. Aí você começa... Não, eu juro que eu vou. Não vai nada, juro que vou. E não vai. Está na sua conta.
Ainda jurou por Deus. Está na tua conta. Deus vai te cobrar. Rafael, isso é bobagem. É? Continua fazendo então, se isso é bobagem. Que você vai ver um dia que não é bobagem. Ou juro porque é mais sagrado. O que é mais sagrado? Quem já falou isso? Tem gente que beija até os dedinhos em cruz. Já viu, ué? Estou mentindo? Ah, meu irmão, se você falar, eu juro por Deus que vou, meu irmão, não interessa o que aconteça, vá. Juro pela minha mãezinha. Quem já falou isso? Olha que loucura. Você está jurando por uma que não pode fazer nada por você. Porque Deus pode. A mãezinha não. Juro para o que é mais sagrado para mim, o que é minha mãezinha. Eu juro pela minha mãezinha. Meu irmão, faz isso não. Isso é juramento de tolo. Quem já ouviu isso na igreja? Eu já. Já ouvi pessoas que não deveriam fazer isso. Deveriam já estar entendendo que isso não é uma brincadeira. Então, para evitar as graves consequências de tais hábitos ruins e perigosos, os fariseus conheciam as escrituras, não conheciam? Então eles começaram a ver o povo fazer esse negócio aí. Aí eles começaram a trabalhar, né? Pô, não pode ser assim. Os fariseus começaram a estipular que só seriam válidos os juramentos nos quais fosse explicitamente mencionado o nome de nosso Deus. Ó a cabeça do ser humano. Estou vendo muita gente jurar, aí lança uma lei lá. Gente, calma aí, está todo mundo jurando aí. E a palavra condena quem faz isso e não cumpre. Então vamos fazer o seguinte, já que você não cumpre, se você jurar sem colocar o nome do nosso Deus, aí não tem problema. Você pode descumprir. Você está rindo? Ora, eu vou explicar para vocês. O tetagrama, que é o nome do nosso Deus, é raramente pronunciado pelos judeus, temerosos, ortodoxos. Por quê? Medo de profanar o nome santo. Existe até um texto que tem uma discussão aí, que é o texto de Jó, né? Que Jó traduziu o português. A mulher dele falou, deu comida para ele, falou, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Aí o pessoal fala, em hebraico não está assim. Mas sabe por que não está assim? Abençoa. Porque os escribas não admitiam o amaldiçoar junto com o nome de Deus. Entendeu? Então, eles foram lá e botaram abençoa. Mas colocaram o sentido pejorativo, tipo, ele pode te abençoar? Tipo, entendeu? Mas, na verdade, o original é amaldiçoa mesmo. Teu Deus. Mas como há um entendimento em Israel, um pouco equivocado do texto lá em Êxodo 20, versículo 7, que diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E eu quero até fazer uma parte aqui, só para você entender. Israel não pronuncia o nome de Deus por causa desse texto. Porém, no hebraico, o que este versículo quer dizer é, não diga que o Deus de Israel é teu Deus e continue andando em pecado. Não faça isso. É isso que é carregar o nome do Senhor em vão. Então, as pessoas pensaram que é pronunciar o nome. Não é, tanto é que nos evangelhos, que Yeshua diz, eu revelei o teu nome a eles. Então, não é isso. A gente precisa entender isso. Como Israel estava pensando que falar o nome é pecado, então, se eu jurar com o nome de Deus, eu tenho que cumprir. Agora, se não tiver o nome de Deus, então eu não preciso cumprir.
Olha a coisa. Olha como é que a coisa vai andando. Se você votar ou jurar ao Senhor e não cumprir, você comete, então, 2 pecados. O não cumprimento do voto e o uso do nome do Senhor em vão. Eu juro por Deus que eu vou na sua casa e não vou. Estou tendo 2 pecados. Estou jurando, votando, usando o nome de Deus e não fazendo. Então, cuidado. Repito, o Senhor não terá essa pessoa por inocente, aquele que tomar o seu nome em vão. Então, se eu digo que eu sou de Mashiach, se eu digo que eu sou do Deus de Abraão, Isaque e Jacove, e ando em prostituição e quebrando o mandamento, eu estou usando o nome de Deus em vão. E Deus não me terá por inocente. Então os fariseus, são homens inteligentes, criaram fórmulas de juramentos válidos, suprimindo o quê? O nome de Deus por expressões equivalentes. Você vai lembrar disso. Começaram, juro pelo céu. Não tem problema. Juro pelo templo. Não tem problema. Juro pelo altar do templo. Também não tem problema. Juro pela aliança. Também não tem problema. Não estou usando o nome de Deus. Se eu descumprir o juramento, não tem problema. Eu falo com o pastor Luz, pastor, eu juro pelo templo que eu vou na sua casa. E não vou, não tem problema. Não tem problema. Eu juro que eu vou te pagar. Eu juro pelo céu que eu vou te pagar. Não pago, não tem problema, porque não estou usando o nome de Deus. Juro pela minha cabeça. Como assim? Conforme o que os fariseus estabeleceram, quem em vez do nome de Deus usasse tais fórmulas, não estava em consciência obrigado a cumprir o que dizia. Olha que loucura. Eu juro pelo templo, lá em Jerusalém, que eu vou te pagar. Se eu não te pago, eu não tenho culpa, porque o nome de Deus não está envolvido no juramento. Com isso, o juramento acabou perdendo seu valor. E até hoje a igreja não entende o valor do juramento, entende? Mas está entendendo hoje. O juramento, por causa disso, acaba perdendo valor, pois vinha a ser um meio até de enganar o próximo, porque se eu quisesse te enganar, falasse contigo, eu juro pelo céu que eu te pago, eu ficava em paz, porque eu não usei o nome de Deus, então eu não te pagava, então eu não estava amarrado em obrigação. Porém, a despeito da loucura dos fariseus, a palavra que sai de nossa boca é extremamente importante. E nos evangelhos, Yeshua afirma categoricamente isso lá em Mateus 12, de 36 a 37. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que o homem disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás. Então tem algo de errado no que o fariseu ensinou. O que é uma palavra fútil? São palavras que eu falo e não acontece nada. É palavra fútil. Rafael, você vai lá em casa, juro pelo templo que vou. Aí tu fica lá, arruma tudo, e eu não vou. Aí tu reclama, eu falo, não, eu jurei, mas não usei o nome de Deus. Então, eu não tenho obrigação de ir na sua casa. Mas nós esquecemos que essa palavra que eu falei é uma palavra fútil. Palavra que não levou a nada. Lembra da conversa? Vamos jogar uma conversa fora? É isso. Eu joguei uma conversa fora. Enganei o meu próximo. Aí, meu irmão, no dia do juízo, Yeshua vai chegar. Vem cá, filhinho. Fala aqui no ouvidinho. Por que tu não cumpriu aquela palavra que você prometeu? Ah, Senhor, não jurei pelo nome do Pai, eu jurei pelo templo.
Aí você vai entender por que Yeshua vai falar uma coisa interessante depois. Palavra fútil também são palavras faladas e não cumpridas, foram faladas futilmente, à toa. Nosso Pai nos céus, tudo que fala, cumpre. É ou não é? Deus disse, haja luz. Se Deus falar com você, que Ele vai te dar uma coisa, meu irmão, pode sentar e dormir tranquilo, que Ele vai te dar. Porque Deus nunca fala nada à toa. Deus nunca vai dizer assim, filho, espera que eu vou te dar isso. Passa anos, nada acontece. Tem duas coisas. Ou não foi Deus que falou. Isso pode acontecer? Pode. Ou você pecou e saiu da presença. Porque se foi Deus que falou, vai acontecer. Porque Ele não fala palavra fútil. Deus não fala palavra à toa. Deus não chama você à toa. Deus não joga conversa fora, vamos dizer assim. Deus não joga você no chão e aí você acorda. Aí a gente pergunta, o que aconteceu? Não sei, mas está tão bom. Fala sério. Não é Deus. Deus não faz nada à toa. Deus não é homem. Deus não tem palavra fútil, palavra à toa. Deus não vai chegar e falar para você assim, você no maior sofrimento, aí Ele fala, poxa, não vou te livrar desse sofrimento, fica tranquilo, meu filho, tchá, 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 tchá. Aí passa anos, você não sai daquele sofrimento, aí você pergunta, eu estava de brincadeira. Isso é o diabo, né, meu irmão? O diabo faz. Mas Deus não faz. Nosso Deus não fala futilmente. Veja em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim. Deus falou A, o A acontece. O que Deus fala, acontece. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Deus não tem papo para descontrair, sei lá, papo furado, conversa para passar tempo. Deus não tem isso. Vamos falar abobrinha, conversa para boi dormir. Pode ser para boi acordar também. Deus não faz isso. Quando Deus abre a boca, meu irmão, coisas acontecem. E Ele exige de nós, seus filhos, que sejamos assim. Mas os fariseus acharam que, como não estavam jurando ou fazendo voto no nome do eterno Deus, então não teria nenhum problema não cumprir. Se eu já arrumei esse esquema, é sinal que eu já não estou cumprindo, né? Por isso que eu estou arrumando um esqueminha, claro. Não precisaria cumprir, além do mais, os fariseus estipularam uma ampla lista de circunstâncias que podiam tornar nulo um juramento. Que loucura isso, está escrito? Está escrito sim, como anular, mas nós vamos ver como. Contudo, reservavam a si o direito de avaliar em cada caso as razões da respectiva nulidade do voto ou do juramento. É aí que Yeshua, aí que você vai entender, Yeshua, visto essas distorções claras da Torá, vem corrigir, pois você não pode jurar nem pelo santo nome de Deus, nem sobre as coisas de Deus e não cumprir. Olha aí, ó. Também você não pode jurar ou fazer voto sobre coisa que você não tem controle, domínio. Pois tudo que alguém jura tem que cumprir. Então, para eu jurar uma coisa, tem que ter domínio sobre aquilo. Se eu falo que vou dar isso, eu tenho que ser dono disso para dar, concorda? Então, para que eu possa jurar, eu tenho que jurar também sobre coisa que eu tenho domínio. Porque eu vou ter que cumprir. E se você tem controle sobre a base do seu juramento, se você não tem controle, como que você vai cumprir? Se isso aqui não é meu, como é que eu vou prometer dar isso se alguém me der outra coisa? É isso que eu quero dizer, você não pode.
É isso que Yeshua quer corrigir lá em Mateus 5, 33 a 37. Agora você vai entender. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos. Você prestou atenção nisso? Dito. Quando Yeshua está falando, ouviste que foi dito aos antigos, você sabe o que significa isso? Torá oral. Yeshua vai corrigir a Torá oral. Olha, não jurarás falso. Até aí, tá? Beleza. Mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Aí Yeshua vai corrigir agora, ó. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, porque a palavra fala que é melhor não jurar. Nem pelo céu, ó, os fariseus não estavam dizendo que podia jurar pelo céu, que você não se amarrava por obrigação, ele está dizendo, nem pelo céu. Ó, porque é o lugar onde está o trono, nem pela terra. Por que ele está falando não pode jurar nem pelo céu nem pela terra? Porque eles estavam dizendo que eu podia jurar pelo céu e pela terra e anular o juramento, que não tinha problema. Só que eu não posso jurar em cima das coisas que são de Deus. A terra não é de Deus? É sua? Você pode me dar a terra se você jurar? Eu te dou a terra para você, Rafael. Você pode? Então, não jurei nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus, nem pela cidade de Jerusalém. Porque a cidade do grande rei, nem jure pela tua cabeça, ó, a cabeça é minha, Rafael, eu sei que é sua, mas você não pode jurar por ela, porque você não pode tornar um só cabelo branco ou preto. Você tem domínio sobre isso? Ah, Rafael, mas eu posso botar agora, eu tô careca, boto peruca. Sim, mas você botou peruca. Você não fez crescer. Ah, meu cabelo é branco, eu pintei de preto. Sim, você pintou, mas você não fez ele ficar preto. Se você não pintar, ele fica o quê? Então você tem domínio? Não. Pois é, escravo. Seja, porém, o vosso falar, por isso que Yeshua fala isso. Sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Você precisa jurar? Rafael, eu quero ir na tua casa. Se Deus permitir, eu irei. Ó que bonitinho. Se Deus permitir, eu irei. Você já percebeu essa palavra? A Bíblia diz assim, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando eu falo, se Deus permitir, eu estou fazendo o quê? Me sujeitando a Deus. Se eu falo assim, eu vou sim, eu não estou me sujeitando a Deus. Eu estou garantindo mas eu posso garantir isso? Então não faça. Pois é. Eu quero chamar a atenção, eu já falei, mas continuo lendo, meus irmãos, que Yeshua está corrigindo o que foi dito aos antigos e não o que está escrito na Torá. Yeshua está corrigindo o que foi criado por tradição pelos homens. Deu para entender? Yeshua está corrigindo o que se chama Torá oral. Com base nisto que Yeshua nos falou, houve periodicamente, através dos séculos, intérpretes e pregadores do Evangelho que quiseram negar que o juramento feito conforme escrito na Torá é lícito. A gente ouve dentro da igreja, não é para você não jurar de forma alguma, não é isso. Juramento ou voto a Deus é lícito. Somente tem uma coisa, se você o fizer, o cumpra. A gente não pode dizer que não é lícito. A gente não pode dizer que está errado. Está certo. Só que o conselho da palavra é, não faça. Ou, se fizer, cumpra. Yeshua não está condenando o juramento, e sim o que os fariseus criaram em torno do juramento. Pois o juramento, segundo o que está escrito em Números 30,
Versículo 2, quando um homem fizer voto ao Senhor ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca fará. Gente, que seriedade! Que seriedade as pessoas que ficam abrindo a boca e falando só coisa que o vento leva. Nós temos que vigiar. A obrigação e o voto, como a Torá fala, é lícito e é de Deus, contanto que cumpra. Mas é melhor que não vote. Porém, se votar, cumpra segundo o que saiu da sua boca, como está escrito. Senão, Deus encontrará pecado em você. Olha, meus irmãos, mulher, quando vota a Deus, tem uma vantagem sobre o homem. Tem a possibilidade de ter o voto cancelado. A mulher tem. Pois é. Porque às vezes a gente está num desespero e acaba falando, está lá orando no quarto, ninguém está ouvindo, né? Mas está lá, Senhor, se tu fizer isso, eu faço aquilo, Senhor, chorando as lágrimas, lava a roupa de lágrimas. Não pensou, fez um voto temerário. Aí Deus dá o negócio que pediu. Aí você tem dificuldade de entregar a Deus aquilo que você prometeu. Meu irmão, Deus achará pecado nessa mulher. Então, mulher, conselho que eu te dou, quando você for fazer um voto, antes conversa com seu marido. Filha que não é casado, antes de fizer um voto, converse com seu pai. Ouviu? Você vai ver por quê. Se ela ainda está na casa dos pais, seu pai, ouvindo o voto, pode cancelá-lo. Vai que você está no desespero, faz um voto e fala para o seu pai, pai, eu prometi a Deus que se ele trouxer sei lá, abrir uma porta de emprego para mim, eu não caso. Ué, eu já ouvi. Eu já ouvi, e o Adilson vai lembrar disso, um rapaz que prometeu que não casaria. Foi ou não foi? E ele cumpriu. Esse rapaz cumpriu. Agora, tem gente que, às vezes o pai quer ter um netinho, aí ele pode olhar para a filha e fala, Senhor, nesta hora em que eu ouvi este voto, eu o cancelo em nome de Yeshua. Está cancelado. Aí a mulher vai dizer assim, eu não aceito. Pode não aceitar, mas Deus aceita. O que importa é Deus. Lembra de Jefté? Darei a minha filha. Não, ele não darei a minha filha. Ele falou, Senhor, ele não precisava nada de fazer isso. Deus estava levantando ele. Mas ele virou e falou, Senhor, se tu me der os inimigos, o primeiro que sair em meu encontro, eu te entregarei. Em holocausto que ele fala. Ele estava crente que seria da casa do Rafael que ia sair o encontro dele. Mas não foi da casa dele mesmo. A única filha que ele tinha. Pois é, mas foi a filha. Sei lá, podia ser da casa do Rafael, mas não foi. Podia ser do vizinho. Ih, Jefté venceu, vamos lá. Para ele ia ser fácil, né? Pô, entrega aí a filha do cara lá. Mas foi a filha. Ele precisava votar, mas votou. Ficou sem descendência. E se estiver casada, ouvindo seu marido o voto, ele pode cancelar. Não vem com esse feminismo, gente. Eu não aceito, meu marido não me manda. Meu irmão, isso não é o que você não aceita ou o que você aceita. Isso é o que Deus estabeleceu. E é assim. Se seu marido falar em nome de Yeshua, eu cancelo esse voto, o voto está cancelado. Ah, eu faço de novo, eu cancelo de novo. Deu para entender?
E a mulher, nos dois casos, fica lá livre de sua obrigação e sem pecado. Olha que moleza. Aí, Valnei, você tem duas, hein? Vigia. Esposa, escuta o que eu vou dizer. Não adianta você dizer que não aceita isso, que seu marido não tem este direito. Já ouvi pessoas dizerem isso. Não é você, é Deus. É Ele que faz assim. Entende? E se você fizer um voto escondido e não cumprir, aí Ele não tem mais como cancelar. Tu está em pecado diante de Deus. Ah, mas o sangue de Jesus me liberta. Não, Deus está dizendo que você é um cão que volta ao vômito, uma porca que volta à lama. Agora e eu quero dizer a você, Deus age dessa maneira, viu, meu irmão? Deus não mudou, não. Na Bíblia diz que em Deus não há sombra, então Deus não mudou. Agora, nós homens, as mulheres podem tampar o ouvido, agora só os homens que vão ouvir. Homem votou, tem que cumprir. Ninguém cancela. Então, homem, criança o pai pode cancelar, eu acho. Mas homem adulto, se você já fez voto, vá cumprir. Se você votou que vai me dar aquele carro, me dê. Porque você prometeu. E Deus pode achar pecado em você. E não adianta, gente, ficar dizendo que eu não aceito isso, ou eu aceito isso. Isso é assim, é Deus que estabeleceu. Não cabe aqui eu dizer eu não aceito, ou eu não tenho direito sobre, que a gente escuta aí, quem tem direito sobre meu corpo sou eu. Tudo isso é besteira, isso não tem valor nenhum diante de Deus. O valor diante de Deus é isso que está escrito, amém? E se você não cumprir, haverá pecado sobre sua vida, amém? A segunda questão, nesta paraxá que me chama a atenção, é o fato que ocorre quando as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés pedem a Moisés a terra de Gileade. Isso me chamou a atenção. Números 32, de 1 a 5. Ora, os filhos de Rubens e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e Eleazar, trava-língua, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram-lhe, dizendo: Atarote de Bom Jazer, Ninrá, Esbom, Eliale, Sebá, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se temos achado graça, olha a graça aí, gente, aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não faças passar o Jordão. Ali, Jordão no meio, eles estavam querendo essa terra do lado da região de Jericó, ali por cima. Você conhece a terra de Canaã, né? Ela não é dividida assim pelo Rio Jordão? Amém? Então eles estão falando dessa parte aqui, tá? Não atravessar o Jordão é não conquistar essa parte aqui, tá? Porém, Moisés não gostou dessa história. Moisés falou: esse pessoal está fugindo da guerra. Vou pegar ele pelos pés. Achou que eles estariam desanimando, inclusive, o coração do povo de Israel, como a geração passada. Moisés já logo ficou ligado. Moisés achou que eles estavam sem fé, sem coragem. Veja em Números 32, de 6 a 11. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja, ficarei vós sentado aqui?
Quer dizer que o resto de Israel vai para a guerra, vai buscar dominar a terra e vocês vão ficar aqui no bem bom? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? E isso é perigoso mesmo, porque eu tenho gado lá e eu falo para ficar por aqui mesmo, aí você é meu amigo, aí você, acho que eu também quero ficar, Rafael, não é? Pô, mas tu não tem gado, cara, tu vai ter que atravessar. Ah, mas eu fico aqui contigo, é ou não é? Assim fizeram vossos pais, olha, está lembrando a geração anterior, que desanimou o coração de Israel. Quando os mandei de Cades Barneia a ver a terra, pois tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel. Moisés já estava o quê? Calejado, já estava ligado. Viu os caras falando assim, ele já pensou logo na geração passada, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: de certos homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Mas eles acabaram convencendo a Moisés que a questão deles não era esta que Moisés estava pensando. Agora, Moisés não tem o Espírito? O Espírito não falou nada com Moisés. Deus tem que falar tudo toda hora? Não. Às vezes Deus quer que você aprenda coisas. Às vezes você vai ouvir dos homens. Mas eles acabaram convencendo a Moisés que a questão deles não era a mesma da última geração. E que eles iriam colocar suas mulheres e filhos na terra e depois estariam armados junto com seus irmãos para atravessar o Jordão e conquistar a toda a terra de Canaã diante de Deus. Então, Moisés faz o quê? Consente. Veja em Números 32, de 20 a 22. Então lhes respondeu Moisés: se isto fizeste, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então sim, voltareis e serei inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e essa terra vos será por possessão perante o Senhor. Interessante, Moisés era um homem cheio do Espírito. Esses homens foram até Moisés e foram conversar com Moisés, mas Deus não revelou. Às vezes a igreja acha que Deus tem que revelar tudo. Não, tem outros casos assim. Lembra de Eliseu? O menino morreu, a mulher botou o menino morto lá na cama e foi atrás de Eliseu. Quando ela chega, Eliseu falou assim: Deus não me revelou esse assunto. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus fala quando quer, revela quando quer. Deus não revela quando eu e você queremos. Porque se Deus revelar quando eu mando, quem é Deus? Eu. E se Deus fala quando quer, quem é Deus? Ele. Amém? Então nem tudo você vai ouvir Deus falando. Não estou dizendo para você que a gente não quer, a gente quer, né? Mas nem tudo a gente vai ouvir Deus falando. Mas o que me chama a atenção aqui é o que Moisés fala a ele neste próximo versículo, lá em Números 32, 23. Olha o que ele fala. Se não fizeste assim, Moisés ainda está desconfiado. E Moisés era um homem cheio do Espírito. Mas se não fizerdes assim, estarei pecando contra... E estais certos, sublinhe isso aí na sua Bíblia, estais certos de que o vosso pecado vos há de atingir.
Percebeu? Tem gente que vai dizer assim, não, mas Jesus já morreu, isso não está valendo. Quem te disse isso? Pecado é pecado, meu irmão. E se eu pecar, uma hora o pecado me atinge. Isso não é só dito aqui. Moisés está nos dizendo que o pecado que cometemos, mais cedo ou mais tarde, nos atinge. É claro. Ah, Rafael, mas Jesus morreu, acabou isso. Quem te disse? O que é pecado continua sendo pecado. O que Yeshua vai nos fazer é nos transformar e nos livrar do pecado se a gente se arrepender e largar o pecado. Mas o pecado continua existindo. E se eu pecar, o pecado vai me alcançar. Moisés está dizendo que o pecado cometendo mais cedo ou mais tarde nos atinge. Ou seja, o pecado traz consequência, cedo ou tarde. É exatamente o que Deus fala com Caim em Gênesis. Olha lá, Gênesis 4, de 6 a 7. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? Deus sabe por que ele irou? Sabe. Por que Deus está perguntando por que tiraste? Nós vimos ontem, porque eu preciso o quê? Confessar. Deus dá a oportunidade da gente confessar. E por que está descaído o teu semblante, Caim? Deus está dando, fala aí, Caim. Confessa aí, Caim. Mas Caim fez igual a Adão, escondeu. Porque olha só, a Bíblia diz que não faça como Adão, que escondeu no seu seio, no seu peito. A expressão Deus viu. Mas Deus queria que ele confessasse o que está aqui dentro. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, você não vai ficar alegre? E se não procederes bem, o pecado jaz aonde? E sobre ti será o seu desejo. Gente, pasme, o pecado tem desejo. E se eu pecar, o desejo dele vem sobre mim. Você entendeu, meu irmão? Se você é viciado em qualquer coisa, você é viciado porque o desejo do pecado está sobre sua vida. Você não está liberto. Seja sexo, seja cigarro, seja droga, seja bebida, seja o que for, você é escravo. O desejo do pecado está sobre sua vida. É isso que está dizendo aqui. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Jaz à porta por quê? Por que jaz? Jaz é coisa de morte. A palavra aqui não é já está na porta, é jaz. Jaz, não é já está, é jaz. Jaz significa o quê? Morte. Já foi no cemitério? Quem já foi? Agora não tem muito, mas antigamente eles põem aqui jaz fulano de tal. Quer dizer, aqui está morto alguém, esse alguém está escrito o nome ali. Então, o pecado, o salário do pecado não é a morte? Então, o pecado jaz à porta. Ele vai te matar. E sobre ti será o seu... Mesma coisa que Moisés fala. Olha aí, Mas Caim, sobre ele tu é que deve dominá-lo. Não é ele que deve te dominar. O pecado é uma grave e deliberada revolta contra o próprio Deus, que naturalmente resulta na transgressão da sua lei e na consequente morte.
Exatamente o que está escrito em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu sei que nas Bíblias de vocês está diferente esse texto, mas a tradução exata é essa que eu acabei de ler. Mas a tradução mais exata é essa. Se nós praticamos o pecado, certamente ele nos atinge. A palavra de Deus afirma que a maior consequência do pecado é a morte. Veja Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Ontem nós falamos sobre isso. O salário do pecado é a morte. Quando você trabalha, você recebe um salário no final do mês. Quando você peca, você também recebe a morte. Ah, Rafael, mas eu vejo o adúltero aí, o cara tem 90 anos. Tolo. Tolo. A morte aqui é eterna. E você sabe o que é isso? Hein? Nem queira passar por ela. Nós podemos dizer que nós temos 3 mortes. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Quando Deus está falando aqui de morte, Ele está falando da morte eterna. Enquanto há só a morte física por causa do pecado, nós temos a possibilidade de nos arrepender e ser salvos em Yeshua. Depois que passar isso, acabou. O dia que você fechar o olhinho do seu corpo, nem fecha, né? Só em Hollywood que morrer fisicamente fecha o olho, né? O dia que você abrir o olho sem controle e cair, ou seja, o dia que tu morrer, está selado o seu futuro. Se você morreu em pecado, você desce e você terá a morte eterna. A morte eterna, morte nenhuma é agradável. A morte eterna, então, é terrível. Só que a morte eterna é consciente. Você vai sofrer por toda eternidade sem fim. A coisa é tão grave, e Yeshua fala sobre isso, que o bicho come e não para de comer. Porque Deus vai lançar o seu corpo carnal com a sua alma, sem espírito, no lago de fogo e enxofre. E o bicho vai comer, e Yeshua fala, e não vai parar de comer. Então eu, pelo menos, imagino o bicho entrando no teu olho, dentro do teu ouvido, furando você, entrando na garganta, saindo pela barriga, e tu não morre. E tu perde a consciência, você vai ficar no estado, nunca mais vai ter contato com Deus. Isso que é morte eterna. A Bíblia diz que você vai ter angústia de ranger e nunca terá solução. Você pode rolar, pode gritar, pode ficar com raiva, dar soco, que não vai dar jeito. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Eu não sei se eu consigo transmitir o que a palavra diz. Tem gente que não acredita, não. Se pecarmos, tem consequência, não tem jeito. A palavra de Deus afirma que a maior consequência do pecado é a morte, tá? A prova que o pecado nos atinge, como Moisés diz, está no fato de que o pagamento, o salário para quem peca é a morte. Logo, todos pecamos. A gente conhece, às vezes, pessoas que vêm dizendo, não peco. Teve um homem que falou para mim e para minha esposa, a gente está falando de Yeshua para ele, ele falou, não, eu não preciso, porque eu sou casado, eu não bebo e nem fumo. Olha o estado bruto que a pessoa está, sem consciência nenhuma
de que ela morre, obviamente, ela pecou. Porque todos nós morremos, logo todos pecamos. Logo, todos nós fomos atingidos pelo nosso pecado. Com relação ao conceito de morte, nesse sentido, deve-se entender que ela significa não apenas a morte física, como muitos pensam, mas a morte espiritual e a morte eterna. Morte espiritual, eu nunca mais terei contato com Deus. Amém? Morte eterna significa que eu nunca mais terei contato com Deus e ficarei nessa carne com a minha alma dentro do lago de fogo e enxofre, com o diabo e seus anjos. Você imagina o que é isso? E Yeshua ainda fala que lá o fogo nunca... E o bicho nunca morre. O que significa o bicho nunca morre? Não quero saber. Eu apenas imagino. Pois é. O pecado primeiro trouxe a morte espiritual, que me levou a não ter contato com Deus. É por isso que as pessoas nós nascemos na terra e não temos consciência de Deus e às vezes vivemos sem ter contato com Deus. Porque houve primeiro o quê? A morte espiritual. Então a gente nasce, se Deus não... A Bíblia diz, né, o vento sopra onde quer, né? Se Deus não tocar, se nós não nos arrependermos, passamos a vida inteira sem conhecer verdadeiramente a Deus e morremos. E descemos. Acabou. Porque a palavra, vindo a morte, vem o juízo. Então, não tem esse negócio que vou para o purgatório. Isso aí é invenção de homem, isso não tem na Bíblia. Isso é mentira. Ninguém vai para purgatório nenhum. Amém? Consequentemente, depois da morte espiritual, vem a morte física. E depois, a morte eterna. Porém, debaixo do sol, a morte também o sofrimento da vida são resultantes do pecado que entrou no mundo. Tais sofrimentos e aflições são comuns ao homem, tanto no aspecto físico, quanto mental e emocional. Você vê que todos nós ficamos cheios de problemas emocionais, problemas de rejeição, uma série de problemas na alma, outros têm problemas mentais, outros problemas físicos. Tudo isso é fruto do pecado humano. Assim, no decorrer de nossas vidas, o homem experimenta as mais variadas consequências pelos seus atos pecaminosos. Ele é punido tanto nas consequências naturais de seu pecado, como está escrito em Provérbios 5, de 22 a 23. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão. Ó. E pelas cordas do seu pecado será detido. Olha aí, ó. Ele morre pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura anda errado. Já viu? Eu bebo todas. É ou não é? Chegou sexta-feira, eu bebo todas. Chegou carnaval, sai com todo mundo. Ó, isso é que ele está dizendo. Pelo excesso da sua loucura. Ih, cara, eu tenho contato com muito dinheiro, eu pego mesmo. Estou nem aí. É tudo isso que ele está dizendo aqui. Ele morre pela falta de disciplina. Olha aí, ó. E pelo excesso da sua loucura, anda errado. Você já viu que tudo que o ser humano faz sem Yeshua, até dentro da igreja às vezes, tem um excesso? Quem já percebeu isso? Se eu vou beber, eu vou beber todas. Se eu vou sair com uma mulher, eu vou sair com todas. Se eu vou roubar, eu tenho que roubar, é logo o Tesouro Nacional logo, Casa da Moeda. Então, tudo é em excesso.
tudo em excesso. Isso é fruto do pecado. Ó, você vai perceber uma coisa. Você vê que as pessoas, quanto mais geração passa, mais risco tem de vida? Qual é a brincadeira hoje? Amarrar a perna num elástico muito grande e se jogar das alturas. Isso não é excesso? Mas eu entro na adrenalina. Eu sei, isso é excesso. Ó. A loucura, o excesso da sua loucura. Se um negócio daquilo ali arrebenta, o que acontece? Como aconteceu em São Paulo, se não me engano. Então, meu irmão, tudo que é excesso é perigoso, não é de Deus. Gente, só tem 8 páginas mais. Como também sofre a penalidade imposta por um ato direto do próprio Deus. Além de você sofrer a consequência do seu próprio pecado, você sofre também penalidade imposta pelo nosso Deus. Veja em 1 Crônicas 10, 13 a 14. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com quem? O Senhor. Porque não havia guardado a palavra do Senhor. E também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que ele o matou. Tem gente que pensa que Deus não mata, não. E transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Sabe por que ele suicidou? Porque Deus abandonou ele. Consequência do quê? Do pecado dele. Veja também o Salmo 11, de 5 a 6. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. Olha só, gente. Olha o que a palavra está dizendo. Que Deus prova o justo e o ímpio. A sua alma. Deus tem alma. Não é só aqui não, tem vários textos, só estou chamando a atenção aqui. A sua alma odeia ao que ama a violência. Hoje a violência é até esporte. É ou não é? Sobre os ímpios fará chover brasa de fogo e enxofre. É Deus que vai fazer isso. Um vento abrasador será a porção do seu copo. O que é um vento abrasador? Eu não quero experimentar. O pecado é tão terrível e danoso à existência do homem que é exatamente ele que faz a separação entre nós e o pecado. Por que eu nasci sem consciência de Deus? Por causa do pecado. Sim, mas taça de juízo. É. Quando fala de taça, está falando de juízo. Eu estou falando que eu não quero saber o que é esse vento abrasador. Eu não quero, que deve ser terrível. Não é? Então, o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. O homem, por causa do pecado, não vê, nem ouve, nem percebe a Deus. Ó, a ponto de negar a existência dele. Nós chegamos a uma cegueira tão profunda por causa do pecado que nós acabamos dizendo que Deus não existe. E o pecado levou a Deus esconder o seu rosto do homem. Veja em Isaías 59, 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa falar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Por isso que quando a gente, antes de conhecer Yeshua, a gente acha que Deus está lá longe, porque eu não consigo ouvi-lo, porque a minha iniquidade, o meu pecado faz separação entre ele e eu. A culpa de não ouvi-lo é minha, não é dele. Quem se escondeu quando Deus se apresentou foi Adão, não foi Deus.
Quando Deus se fez presente, Adão fez o quê? Correu e se escondeu. O homem vive se escondendo atrás de uma série de coisas. Atrás de vício, atrás de riqueza, atrás de casa grande, casa pequena, carro, um monte de coisa, trabalho. E o triste disso tudo é que o homem entrou no pecado por conta própria. Foi escolha de quem? Pois é. Mas eu tenho uma notícia triste para te dizer. O homem não tem capacidade de sair por si mesmo do pecado. Rafael, mas eu vou no psicólogo. Não estou criticando os psicólogos, mas psicólogo não tira pecado, viu, gente? Ah, eu vou conversar com não sei quem. Ó. O homem não possui qualquer capacidade de libertar o próprio homem do pecado. Porém, através da obra redentora de Deus por meio de Yeshua, que Deus providenciou a libertação do homem desse buraco cujo qual ele próprio se meteu. Essa salvação, no entanto, basicamente ocorre em 3 estágios. Primeiro, o homem é liberto da culpa do pecado, porque ele tem culpa. Diga, eu sou culpado. Deus tira essa culpa. E nós recebemos o perdão de Deus através da justificação em Yeshua. Um ato pontual do próprio Deus, cara. É o próprio Deus que faz isso. Ele sabe que tu é pecador. Ele sabe o que você fez escondido. Rafael, mas eu fiz lá esconderijozinho, lá no buraco, ninguém estava lá. Mas Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe se você está com intenção de fazer algo de errado. Deus sabe que tu está planejando fazer alguma coisa. Deus sabe que você não presta, que eu não presto. Mas Deus quer te salvar. Que coisa boa. Você não se sente aliviado, não? Não pensa você que você está escondido e Deus não sabe que você é pecador. Deus sabe, meu irmão. Quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Você pensa que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Por que Deus está perguntando, Adão, onde você está? Ele quer confessar, ele quer que você confesse pecado, não faça como Adão. Adão falou, em vez de falar assim, Senhor, eu pequei, eu comi do fruto que o Senhor falou para não comer. Falou. Aí, Senhor, culpou Deus, nem a companheira, porque é a mesma coisa eu dizer assim, Senhor, se tu não me desse essa mulher, eu não teria pecado, porque a culpa é dela. A mulher, em vez de falar, tá bom, Senhor, a culpa é minha, se me perdoa, a serpente não tinha ninguém, né, porque não tinha ninguém, né. Então, essa salvação, no entanto, ela é gratuita. Eu acho que as pessoas até confundiram a salvação pela graça, porque eles acham que salvação pela graça acabou a lei, acabou tudo, não é nada disso. A justificação do homem que pecou é pela graça. É a crer em Yeshua, como Salvador, como Filho de Deus. Um ato que é de Deus, não é do homem. Depois, o redimido é liberto do poder do pecado, porque a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não tem o hábito do... Se porventura pecar, nós temos quem? Sentado, quer o endereço? Quer o endereço do escritório dele? Hein? Você quer, eu tenho. E ele não vai te cobrar honorários. Ele quer a sinceridade de coração, mas ele não vai te cobrar. E eu vou dizer onde ele está para você, o endereço dele é à destra
do Pai nas alturas. Ele não vai precisar nem chegar e marcar uma hora com o juiz, não precisa, porque ele está à destra do Pai no céu, nas alturas, e se você clamar, ele vai interceder, ele vai ser o propiciatório entre eu e Deus, ele vai me tornar propício para Deus, me transformando numa nova criatura e vai tornar Deus propício e favorável a mim, perdoando os meus pecados, lançando eles no mar do esquecimento. Então, o homem liberto do pecado passa a ser a arca da aliança de Deus na terra. Você é a arca da aliança de Deus na terra. Ó, você é sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. É rei também, hein? Tá metido, hein? Até rei é. Calma, calma. Você tem os mandamentos escritos na tábua do seu coração, não mais tábua de pedra. E tem o pão que desceu do céu. Porque tu come o pão que desceu do céu. E mais, você passa a ser um propiciatório pequeno, porque Deus passa a habitar no seu espírito. Então, tu és uma arca da aliança do Deus Altíssimo. Por fim, até isso eu aprendi com a minha irmã, esposa do pastor Lúcio, que eu vou dizer aqui, porque no nosso coração foi tirado o pecado, foi tirado tudo, então nós passamos a ser a arca de Deus na terra, aonde contém no nosso coração o verdadeiro pão que desceu do céu, Yeshua, a vara do sacerdócio, pois Yeshua nos faz sacerdote pela ordem de Melquisedeque, e a lei de Deus escrita agora na tábua de nosso coração. E se somos a arca da aliança de Deus na terra, isso eu aprendi com ela, podemos com fé declarar em nossa vida assim, guarda isso, meu irmão, quando sairmos de algum lugar ou quando chegarmos em algum lugar, lá em Números 10, 35, quando, pois, a arca partia, dizia Moisés, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Você é uma arca da aliança. E você tem que usar aquilo que é seu por direito. Então, quando tu levanta, você vai dizer sempre, levanta-te, Senhor, porque o Senhor está em nós. E dissipados sejam os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam. Você já fez isso? E quando chegarmos, declaramos também com fé, Números 10, 36. E quando ela pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Que maravilha. Por fim, o homem será liberto definitivamente do corpo do pecado e da presença do pecado e de sua ação danosa sobre sua vida e sobre toda a criação. E isso ocorrerá na glorificação, isto é, na ressurreição por ocasião da volta de Yeshua. Assim, o salvo receberá um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado, nem às doenças, nem à dor, nem nada que nós temos hoje, nem ao envelhecimento. Veja em 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som do último chofar, porque o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos
transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir na incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Assim como Moisés diz: estais certo de que o vosso pecado vos há de atingir, e atingiu. Agora somos libertos do pecado e justificados por Deus, e a lei de Deus é escrita em nossos corações. E nós, nesta esperança da libertação do pecado para sempre, em Yeshua, tenhamos paz com Deus, e não entreguemos toda essa obra, votando de forma imprudente a Deus e não cumprindo. Shabbat Shalom.